Muito boa noite, estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha, neste sábado que não tem futebol, né? Não tem futebol, mas tem uma atração que não interessa só ao torcedor do Internacional, interessa a todos que gostam de futebol, porque o cara chegou, ninguém conhecia ele, tava todo mundo com a pulga atrás da orelha. Ué, será que foi boa a contratação? Como é que é isso? Esse rapaz não joga há muito tempo. Aí o cara entrou em campo e olha, tem sido aplaudido com merecimento quando o alto-falante anuncia o seu nome, porque ele tem feito partidas maravilhosas, muito boas, e é uma pena que não se sabe ainda sobre o futuro dele, mas ele vai explicar tudo isso daqui a pouquinho. Eu antes quero dizer para você, KTO.com, gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais, né? Ficou curioso? Claro, todo mundo fica curioso. Acesse KTO.com. O meu entrevistado de hoje é um maranhense. Olha só, maranhense. Como tem jogador no futebol brasileiro, né? E o cara começou na Europa, começou no exterior, no Ajax. Eu tô falando do Wanderson Maciel. A contratação que o Internacional fez, acertou também, assim como o Depena, e ele vai bater um papo bem legal com a gente. Wanderson, que prazer te receber aqui, e antes de mais nada, eu quero te dizer parabéns pelo teu início, hein, e que a boa fase continua. Boa tarde, eu que agradeço aí pela recepção também, agradeço muito por tudo que vocês estão fazendo por mim, por estar facilitando essa adaptação aqui em Porto Alegre. E eu fico feliz de estar vivendo momentos assim. Como eu falei, desde o começo eu venho me dedicando muito e eu desejava muito de ter esse começo, mas nunca imaginava que seria dessa forma assim, né? Mas eu estou muito feliz, mas a caminhada ainda é longa ainda e espero poder conquistar muitas coisas ainda com o Internacional. Ô Wanderson, vamos relembrar o começo de tudo. Como é que foi, com quantos anos tu pegou o avião junto com a família e foi trabalhar e foi se mandar e foi pro exterior? Na verdade, tudo começou antes mesmo de eu nascer, né? Meu pai saiu de São Luís do Maranhão, na época jogando no Sampaio Corrêa, saiu com 17 anos, saiu de lá do Sampaio Corrêa para um time que hoje está na terceira divisão do campeonato belga, que se chama Serran. Foi na cidade onde eu nasci, Liege. Porque eu não sou nascido em São Luís do Maranhão, não. Ah, não é? Aquela ficha que eu vi aqui era São Luís, isso, 7 de outubro. Foi um pequeno equívoco, né? Equívoco que os jornalistas, as pessoas na internet fizeram. Mas eu sou nascido na Bélgica. Opa! Sou nascido na Bélgica. Então tudo começou lá, né? Na época meu pai jogando no exterior, começou na Bélgica. Teve um período ali de 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos ali na Bélgica. Depois foi vendido pro Ajax de Amsterdã. Foi quando eu fui para lá, foi quando eu praticamente iniciei a minha base ali no Ajax de Amsterdã. E foi quando tudo começou a dar certo. E aí, e o Ajax na tua vida? Também foi bem novinho, né? O Ajax na época eu tinha 10 anos, 9, 10 anos mais ou menos, quando começou tudo. Foi ali que eu comecei a enxergar o futebol de outra forma, né? Que na época o Ajax, na verdade até hoje, o Ajax tem um grande nome, principalmente na base também. É uma coisa que eles trabalham muito, eles trabalham muito com jovens. E na época, para entrar na escolinha do Ajax era muito difícil. E eu lembro muito bem que meu pai me falou, eu estava em casa e ele falava muito que a gente tinha qualidade e tudo, mas que ele nunca ia forçar, por ele ser jogador, nunca ia forçar a barra pra gente ser jogador também. Então, na época, quando eu pedi pra ele pra jogar no Ajax, ele falou, não, tu vai seguir todos os processos igual todos os meninos, que na época, eu me lembro bem, era na faixa de uns 5 mil a 10 mil garotos ali fazendo teste ali pra maior que vestibular, então. Isso, pra ter uma vaga vamos dizer, de um grupo, são 20 meninos.
Então desses 10 mil garotos ficavam só 20. E eu fui passando, entrei ali e todos viram que eu tinha qualidade e acabou que no final eu acabei sendo aprovado ali na escolinha do Ajax e acabei ficando por 3 anos ali. E sempre atacante ou lá no Sempre atacante. Atacante. É melhor fazer gol do que defender, né? Pra mim nas minhas características é melhor fazer isso. Sim. Bom, aí veio depois do Ajax, o que vem na tua vida? Depois do Ajax foi quando meu pai foi vendido novamente para a Bélgica e eu acabei voltando para a cidade onde eu nasci. Aí fiquei lá também mais 3 anos. E depois de um tempo jogando no Standard de Liège, eu decidi vir para o Brasil. Eu, meu irmão e a minha mãe. E foi quando eu fiz o tratamento de crescimento e tudo mais, porque eu era bem pequeno também na minha época. Em comparação com os meninos da minha idade, eu era bem menor do que eles, tinha muita diferença. E acabou que meu pai me mandou, eu e meu irmão, para cá, para o Brasil, para São Luís do Maranhão, para ficar 1 ano fazendo tratamento de crescimento. Então nessa época aí eu não cheguei a jogar assim, eu não cheguei a me dedicar 100% pro futebol. Nessa época eu queria mesmo estudar e fazer o tratamento de crescimento para poder crescer um pouquinho mais, para talvez futuramente poder realizar o meu sonho, que era jogar futebol. Aí tu saiu do Brasil e voltou pro exterior. Isso, aí depois desse período de 1 ano eu voltei para a Bélgica de novo, mas nesse caso sem nada, sem ter uma escolinha para continuar o meu trabalho, mas eu fui com a intenção de estudar. Isso na época, se eu não me engano, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos 15 anos. E por um incentivo de um amigo meu que morava perto de casa, lá na Bélgica, até um belga ele me perguntou, porque a gente sempre brincava na rua, jogando e tudo mais. Aí teve um dia que ele me perguntou se eu não queria fazer um teste num time que na época era chamado Germinal Beerschot, que é da cidade de Antuérpia, na Bélgica. Ele me pediu se eu não queria fazer um teste lá, porque ele viu que eu tinha qualidade e tudo mais, e falou, eu acho que tu vai ser aprovado se tu for lá fazer um teste e tudo mais. Aí chegou em casa, eu falei com meus pais, falei com eles, dizendo que eu queria voltar a jogar futebol novamente, voltar a atuar, pelo menos na base, uma base que tinha um pouco de estrutura, que na época estava na primeira divisão, mas era um time de baixo, que geralmente disputava para ficar ali na primeira divisão. Então foi ali que eu fui e acabei ficando. E foi onde eu me destaquei, acabei jogando pela seleção da Bélgica Sub-17, cheguei a jogar ainda 1 ano, e foi ali que tudo começou. Comecei a me destacar muito e com 18 anos eu estreiei no profissional. Foi rápida a ascensão, cara. Foi muito rápido. Foi muito ligeiro. Foi muito rápido. E essa ascensão, quando acontece rápido, é porque a qualidade aparece, né? E me diz uma outra coisa. E depois do Beerschot, fosse para o Lierse, é isso? Isso. Fui pro Lierse e fiquei lá, foi 2 temporadas, se eu não me engano. 2 temporadas. Mas aí já como profissional. Foi quando de lá do Lierse eu saí para Espanha. O Getafe. Pois eu estava vendo que tu foi para 2 anos, tu fez um contrato lá no Getafe, né? Não era o palco ideal, porque não é tão mostrado o Getafe como o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. E deu para se destacar. E aí tu foi para o Salzburg. Isso. Na época, quando eu cheguei no Getafe, claro que foi um passo de uma liga da Bélgica, que, claro, é bem conhecida, mas na época a Liga Espanhola era bem disputada, era uma das melhores, né? E para mim foi um passo muito grande, de poder estar tendo essa experiência de jogar contra equipes que na época da era do Cristiano Ronaldo e do Messi eram os melhores, né? Então para mim foi uma experiência muito boa, no qual me fez crescer como jogador também. E dali foi que eu dei o passo para o Salzburg, para o Red Bull de Salzburg da Áustria. E ali foi que também me ajudou muito, foi quando eu tive experiências de jogar a Europa League, foi quando tudo foi evoluindo, né, na minha carreira.
Pois é, eu estava olhando aqui a tua ficha e tu falou que chegou uma hora na tua vida que tu queria estudar. Tu queria estudar para ser um agente de viagens, porque o que tu viajou, meu amigo, não é brincadeira, entendeu? Aí tu foi pra Rússia. Disse, não, eu parei um pouquinho, tá muito calor aqui, vamos sentir frio um pouquinho. Foi pro Krasnodar, né? Que acabou agora te emprestando, né? Como é que tu tá vendo essa situação? Tu acha que vai voltar em seguida? Tu acha que vai demorar? Como é que tu tem notícias dos teus amigos que estão lá? Tu deve manter contato. Como é que tu pensa no teu futuro imediato? O que vai acontecer na tua vida? Pois é, claro que eu tenho muitos amigos lá ainda na Rússia. Tenho contato praticamente diariamente com eles. Mas a situação lá tá do mesmo jeito, tá um pouco complicado, entendeu? Meus amigos, todas as vezes eles falam pra mim que daqui a um tempo vão vir pra cá, pro Brasil, morar também, porque a situação aqui é mais tranquila. Mas lá quando eu saí do Krasnodar, o campeonato ainda estava em andamento, né? O campeonato russo não chegou a parar, não teve essa pausa, por causa da guerra. Então, até agora eles continuaram e há pouco tempo eles terminaram o campeonato. O Zenit também foi campeão, onde tem o Yuri Alberto que jogava aqui no Internacional, tem vários outros brasileiros também que estão se destacando lá, mas a situação não está bem fácil, como todos sabem. E a minha situação aqui eu espero ficar aqui, como eu falei, eu tô muito feliz aqui no Inter. Estou muito feliz aqui também em Porto Alegre e espero conquistar bastante coisas aqui com o Inter e espero também ficar aqui, mas essa situação não depende só de mim. Então vamos ver aí como é que vai estar, vamos ver como é que vai ocorrer essa situação aí. Espero que tudo dê certo também aqui para me ficar aqui no Inter mais tempo. Antes de vir para o Inter, tu estava namorando com 2 outros brasileiros, né? Por que o Inter? Para falar a verdade, eu acho que a transparência na hora da negociação, o momento que eu vim para cá, quando eu vim para o Brasil, né, quando eu saí de lá da Rússia, os primeiros dias eu não queria ter contato com nada sobre futebol, eu queria ter um pequeno momento ali com minha família, com meus familiares, porque foi momentos de tensão, foi momentos difíceis, porque eu estava lá sozinho na Rússia e meus pais aqui vendo as notícias e tudo mais, eles ficaram bem chocados, entendeu? E preocupados também. Mas depois que a gente começou a iniciar toda a negociação, que meu irmão já estava em processo já com a negociação do Internacional e outros clubes também. Mas ele me falou da transparência que o Inter mostrou, das pessoas que estavam no meio da negociação, eles foram bem sinceros, eles foram bem abertos mesmo de mostrar o projeto e tudo mais. Então, quando ele me falou isso, eu fiquei curioso em saber quem eram as pessoas, em conhecer também, naquele momento só por vídeo. E acabou que a gente teve essa conversa, foram várias conversas que a gente teve. Primeiramente foi com o Dave, que também tem grande parte nisso, da minha contratação aqui pro Internacional. E foi me mostrando os projetos deles. Tive o prazer de conhecer o presidente, o treinador na época também, que foi muito aberto comigo, me mostrou, me falou a forma que o Internacional queria jogar, mas infelizmente não tinha aqueles jogadores que eles precisavam, que eles realmente queriam. Então foi isso que me fez vir para cá. Então facilitou tudo para mim. E acabou que eu tomei a decisão de vir para cá pro Inter, porque eu vi que era um grande clube, um clube que necessita até agora ainda de títulos, né? Uhum. Então, para mim isso foi tá sendo também uma coisa que eu tô querendo conquistar aqui, que é títulos, que eu tinha um sonho de jogar no Brasil e tô realizando esse sonho, mas eu quero conquistar títulos aqui também. Tu acha que essa vinda para o Inter pode ser um degrau daqui a pouco para o Wanderson ser visto pela seleção da Bélgica? Claro que para mim no momento eu tô totalmente focado aqui no Inter. Sim. Tô totalmente focado aqui no Inter.
Como eu falei, os meus objetivos quando eu cheguei aqui é de fazer história com o Inter, de dar o meu máximo mesmo para colocar o Inter e empurrar meus companheiros também para um nível que vai dificultar o adversário. E independente se eu vou ser convocado para a seleção da Bélgica ou do Brasil, para mim o meu papel agora no momento é viver a realidade, né? É de viver o momento aqui com o Inter. Então, e com 27 anos tem que pensar em seleção, né? Com certeza que a gente maduro, pensa, né? Tá legal, tá jogando bem. Então, olha, a gente tá vendo aí jogadores até com mais idade serem chamados, né? Isso, claro que a gente sempre sonha em poder representar uma nação e para mim eu fico feliz de estar tendo essas informações aí de pessoas que acham que eu vou jogar pela seleção e tudo. E claro que eu fico feliz e sonho também em jogar, com certeza. Mas no momento, enquanto isso não se tornar realidade, eu vou estar focado aqui no Inter. E é mais fácil jogar na seleção da Bélgica ou na seleção brasileira? Hoje em dia, para falar a verdade, as duas seleções têm muita qualidade, tanto a do Brasil como a da Bélgica. Tem jogadores que fazem a diferença, que estão também no topo do futebol, né? Tanto na seleção do Brasil como da Bélgica. E principalmente na minha posição, né? Na minha posição de extremo tem jogadores de altíssima qualidade, verdade, com altíssimo nível também. Mas com certeza eu vou fazer de tudo para chegar lá, né? Já passou pela cabeça o sonho de tu ir ao fundo, cruzar e o Lukaku botar pra dentro, por exemplo? Porque o Lukaku é um canhão, é um tanque, né? É um grande amigo meu, né? O Lukaku é grande amigo meu, ele cresceu na época também comigo, com meus irmãos lá na Bélgica, né? Que o pai dele também jogou com meu pai. Então a gente sempre teve essa comunhão junto. E até hoje a gente tem esse contato ainda também. E eu tenho um carinho muito grande por ele e fico feliz pela carreira que ele está fazendo. Me tira uma dúvida, tu nasceu na Bélgica, tudo, como é que tu fala tão bem o português? Fizesse curso, a família, entendeu, acabou te levando para esse lado, te forçando a falar português, tu te expressa maravilhosamente para quem ficou tanto tempo fora, cara. Pra falar a verdade, dentro de casa, a minha mãe sempre exigiu muito a gente guardar essa cultura brasileira. Apesar de ser difícil, não é fácil, falar a verdade, estudando, estando numa escola que fala uma língua diferente e praticar o português dentro de casa também não é fácil guardar todas essas coisas na cabeça. Mas como eu falei, eu sempre tentei colocar a cultura brasileira sempre em primeiro lugar. Dentro de casa também a gente sempre falou o português normal, o português do Brasil, e sempre teve essa cultura do Brasil dentro de casa, porque minha mãe achava importante. Ela mesma falava, se futuramente vocês decidirem morar no Brasil, eu quero que vocês tenham a cultura de lá, eu quero que vocês cheguem lá e se adaptem rápido. Então eu acho que isso foi uma das coisas também que me fez adaptar rápido aqui em Porto Alegre. É uma coisa que a gente leva para a vida e eu sou muito grato a ela por tudo isso, porque para a gente sempre foi importante. E como eu falei em outras entrevistas também, era sempre a prioridade era vir para o Brasil de férias, né? Toda vez que a gente tinha uma folguinha de 3 semanas, de 2 semanas, a prioridade sempre era vir para cá, ver os familiares, curtir uma praia. Então eu sempre tive essa cultura brasileira dentro de casa. E me disseram, eu não sei se é verdade, que tu fala 6 idiomas, é isso? É isso, 6 idiomas. Na verdade, 5,5, né? Que eu tá falando chinês já, não? O chinês tá complicado, hein? Um dia a gente chega lá. Pois é, mas como é que encontra tempo para tudo isso? É complicado, como eu falei, quando a gente não pratica uma língua, acaba que a gente esquece um pouco, né? Mas eu tenho a sorte de ter muitos amigos fora e no Brasil, então a gente acaba praticando diariamente um pouquinho de cada língua, né? Mas são muitas línguas, é difícil, tem que ser realista que é difícil pra caramba. Eu já notei que tu tem facilidade para uma outra coisa, para te adaptar.
entendeu? Porque morar em tantos lugares, aprender tantas línguas, o cara tem que ter assim um método, dizer, olha, eu vou fazer, botar na cabeça e fazer, não é só jogar futebol. Parabéns, cara, parabéns. Não, fico agradecido mesmo. Como eu falei, eu já desde pequeno tive essa rotina aí de estar sempre viajando, até porque meu pai também na época jogava, era jogador profissional de futebol. Então isso meio que facilitou um pouco, mas claro que eu acho que a cabeça é o mais importante, a gente tá pronto para tudo. Independente do lugar, a gente sempre tem que manter o foco de querer dar o nosso máximo, de querer ganhar coisas, sempre se dedicar ao máximo. Eu acho que isso é o mais importante, não só no futebol, mas na vida fora do campo também é muito importante, porque tudo isso tem influência, então é isso. Eu agradeço muito pelo elogio aí. Eu te perguntei há pouco se é mais fácil jogar na Bélgica ou jogar na seleção brasileira. Como tu é solteiro, eu vou te fazer uma pergunta. A mulher belga é tão bonita quanto a mulher brasileira? Ou tu tá pensando daqui a pouco no Brasil em botar aliança no dedo esquerdo aqui? Não, vou falar a verdade, desde pequeno eu sempre tive um sonho de ter uma esposa brasileira. E eu continuo com esse sonho, mas vamos ver aí que futuramente, se Deus quiser, vai vir uma varoa de Deus aí na minha vida. Então tá. Bom, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Paredão do Guerrinho. Eu estou conversando com o Wanderson Maciel, essa surpresa super agradável para o torcedor internacional. Entrou, deu boa resposta. Olha, se firmou como titular. Hoje ninguém discute, hoje ele é aplaudido. Quando o alto-falante diz a escalação do Inter, Wanderson, as pessoas aplaudem. Por quê? Porque ele dá a resposta. Nós vamos só tomar uma aguinha, trocar o fardamento e já voltamos para o segundo tempo do Paredão do Guerrinho. Espera aí. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado e eu estou conversando com o Wanderson Maciel, que contou a sua trajetória no primeiro bloco. O cara morou em tudo que foi lugar, o cara viajou muito, o cara mostrou seu talento em vários lugares e agora está aqui no Beira-Rio tentando ajudar o Internacional a acabar com a seca de títulos. O que está faltando para ganhar título, hein, Wanderson? Para falar a verdade, agora eu acho que a gente está no caminho certo de conquistar um título. Mas como eu falei, a gente tem que encarar cada jogo como uma final. A gente precisa dessa união também, de estar todo mundo unido, não só nos jogadores, mas o staff também, todos são muito importantes. E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Desde o momento que eu cheguei aqui, não só eu, mas todos os outros jogadores novos que chegaram foram recebidos de braços abertos pelos outros companheiros e pelos trabalhadores aqui do clube também. Então eu acho que a gente está no caminho certo para conquistar um título, com certeza. E me diz uma outra coisa agora fora do campo. Tu tem pouco tempo de solo gaúcho. Tu já te adaptou com churrasco ou ainda não te deram o churrasco para te provar? E aí tu não sabe como é que é? Ou tu já consegue fazer churrasco? Como é que tá? Pra falar a verdade, eu conheço mais ou menos. Já tive o privilégio de provar já 2 churrascos gaúchos já aqui. Mas eu ainda não conheço muito ainda, apesar de porque é um pouco difícil também com o tempo, com o calendário que a gente tem de jogos, fica um pouco complicado. Mas eu vou, com certeza, quando tiver um tempinho aí, eu vou fazer de tudo para provar esse churrasco gaúcho aí que é tão falado no Brasil, né? Outra coisa que, para quem vem do exterior, a gente sempre pergunta: por que tá tão diferente o futebol lá de fora com o futebol brasileiro? Para falar a verdade, tudo tem influência, né? Como eu falei, a estrutura, o investimento também é muito importante. Tudo isso tem influência. Eu acho que o brasileiro, o futebol brasileiro está crescendo cada vez mais. Em termos de estrutura também, tu vê que os times estão investindo bastante na base, que é muito importante também. Eu acho que isso é o fundamental de um time, de ter uma base, uma estrutura boa para os meninos, porque
Isso é o futuro do clube. Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças, em termos de estrutura e em termos de investimentos no futuro. Geralmente lá na Europa eles sempre tentam pensar lá na frente, sempre tentam fazer um trabalho com que futuramente eles possam colher aquilo que eles plantaram. Então, no Brasil eles com certeza estão indo para o caminho certo. Eu tenho certeza que daqui a um tempo o Brasil vai tá no topo do Campeonato Brasileiro. Mas a gente está crescendo, tem crescido muito o Campeonato Brasileiro e eu fico feliz por isso. E essas viagens, esses deslocamentos que na Europa não é tão longo, né? Aqui tu sai de Porto Alegre, por exemplo, para jogar em Fortaleza, tu leva um tempão para chegar lá, tu te desgasta, né? Porque quando o voo não é charter, um voo com escalas, essas coisas todas. Isso também atrapalha o rendimento dentro do campo? Com certeza eu acho que tudo isso tem influência, principalmente com o calendário que o futebol brasileiro tem, que é muito puxado, é totalmente diferente dos outros calendários para fora. De todos os lugares que eu fui, o daqui está sendo mais puxado até agora, porque é muito pouco tempo que a gente tem de descanso. Geralmente a gente sai termina um jogo, a gente já tem que sair já pensando já no próximo, já que por exemplo, daqui 2, 3 dias. Então é bem complicado, não é fácil, mas como eu falei, a gente tem que se preparar ao máximo, tem que estar focado ao máximo, porque as coisas de fora também têm muita influência. Então é comer bem, é dormir bem, é tentar fazer o menos possível de esforço fora do campo, que é não sair de casa, é fazer os trabalhos de recuperação. Então eu acho que tudo isso tem uma influência boa para a pessoa recuperar, porque senão é difícil. Tocasse num ponto agora aí que também as pessoas devem estar se perguntando. Como é que é o Wanderson fora do campo? O Wanderson é um cara que utiliza o seu tempo vago para ficar em casa, para ver futebol, gosta de um cinema, gosta de um restaurante. O que o Wanderson faz quando o calendário permite? Pra falar a verdade, eu sou um cara bem caseiro, né? Sou um cara bem tranquilo, que gosta de ficar em casa, fazer minhas coisas em casa. Mas quando minha família tá aqui, geralmente eu gosto muito de passear com eles, de ter esse momento de família, que pra mim é muito importante, porque muitas das vezes não é fácil criar um tempo para eles. Então, geralmente, quando eu tenho meu tempo livre assim, eu gosto de passear, de fazer um churrasco com eles, de ir no shopping, de passar um pouco de tempo com a família, que para mim isso é o mais importante. E agora, nesses poucos meses, o Wanderson já sofre assédio nos locais que vai, já é reconhecido. Olha lá quem tá lá, aquele é o Wanderson. Quem é aquele cara? O cara esse aí tá jogando uma bola bem redonda. Como é que tem sido esse tratamento com os gaúchos nesse início de chegada aqui? Para falar a verdade, pelo pouco tempo que eu tive para sair, eu saí algumas vezes para o shopping e tudo mais. Claro que tem esse reconhecimento que a gente fica muito feliz. Eu fico feliz e fico agradecido também pelo carinho. E tem pouco, né? Ainda não tem muito, mas pelo pouco também eu fico feliz demais. Isso também nos motiva dentro de campo. Então, até agora tem pouco, porque também eu ainda não saí muito, né? Nos lugares públicos e tudo mais, mas pelo pouco carinho que eu recebi, eu fico muito agradecido. Mas nesse pouco tempo que tu tem tido, nesse pouco contato com os torcedores que ainda estão conhecendo o Wanderson fora do campo, né? Já deu para notar que tu tá num local que a rivalidade é enorme? Com certeza, eu acho que desde o primeiro dia eu já notei isso, porque a minha primeira semana foi logo no Grenal, né? Então, a gente já nota que a cidade praticamente para, né? Quando tem esse jogo, esse tipo de jogo que é o Grenal. Então, logo de começo eu já cheguei com aquela tensão, com aquela pressão enorme dentro do clube. Mas pra mim eu fiquei, me sinto honrado de ter vivido momentos assim. Espero no ano que vem poder estar dentro de campo defendendo o Internacional, com certeza, nesse tipo de jogo que é um sentimento único que um jogador pode ter, de estar dentro de campo num clássico desse.
Quando você foi anunciado, Wanderson, muito se falou que você era o jogador do lado direito, do 1 contra 1, que tudo que o Internacional necessitava, não tinha essa jogada. A gente tem visto você jogando pelo lado esquerdo e jogando bem. E se daqui a pouco o treinador disser assim, Wanderson, vamos mudar o lado, essa rua não tem saída, vai pra lá. Tem problema ou segue a mesma coisa? Não, pra mim segue a mesma coisa. Eu vou dar o meu máximo sempre. Como eu falei, eu sempre me adaptei rápido nas posições. Claro que quando tu tá numa posição que é tipo, eu tô pela esquerda agora, tô adaptado na esquerda. Quando tu vai pra direita, uma função totalmente diferente, é uma coisa totalmente diferente, mas eu tô acostumado a jogar pelos dois lados, então, pra mim, se caso for preciso e se for melhor para a equipe, com certeza eu estarei à disposição para jogar na direita também. E outra coisa que se pergunta, diz, olha a ficha do Wanderson, ele não é muito de fazer gol, ele é garçom. É melhor para um garçom ter um centroavante centralizado ou é melhor para quem joga onde você joga, que tem que abastecer os homens mais adiantados, ter jogadores de movimentação, inclusive com aqueles do meio-campo chegando na frente? Eu acho que eu já tive experiência de jogar com todo tipo de centroavante na minha carreira e com todos eles eu sempre me dei bem. Eu sempre tentei me adaptar muito na forma de jogar do centroavante. A gente tenta fazer de tudo para que o centroavante faça gol. Então, para mim, eu nunca tive problema não de jogar com um centroavante que seja mais tático, que goste mais da área, ou de ter um centroavante que gosta de ir na profundidade, que seja mais de movimentação. Então, para mim, eu sempre tentei me adaptar. Aqui também eu estou conhecendo bastante meus companheiros, estou conhecendo os jogadores, as características que eles têm, que é muito importante a gente conhecer para ter esse automatismo dentro de campo, né? Então, para mim não tem problema nenhum. Tanto um como o outro eu vou tentar me adaptar para fazer com que facilite ele fazer gol, né? E como é que um atacante aumenta o número de gols? Porque o Internacional ganhou agora, se classificou na Copa Sul-Americana, e passeou, deu uma goleada no 9 de outubro. E nenhum dos atacantes conseguiu marcar gol. Por que está essa seca no momento? Porque eles estão bem marcados, porque de repente aparece o espaço para quem vem de trás e acaba fazendo gol. Porque isso tudo, o Internacional agora terá pela frente um calendário que vai apertar muito mais. Os adversários não serão tão frágeis como se foram até agora. E vai precisar de gols dos homens da frente. Como é que aumenta essa seca, ou como é que diminui essa seca que tem acontecido com os atacantes colorados? Isso. Eu acho que é mérito das outras equipes por estudar bem o nosso jogo. Como a gente sempre fala, o mais importante é a equipe vencer. Não importa se é um zagueiro ou um meio-campo que faça o gol, ou o próprio atacante que às vezes vive de gols, que é normal. Mas como vocês sabem, hoje em dia, com essa tecnologia toda, antes dos jogos, as equipes geralmente elas costumam sempre ver os jogos da equipe oposta, né, que vão enfrentar geralmente no final de semana. Então, eu acho que isso faz com que às vezes dificulta um pouco os atacantes a fazer gol, mas é claro que a gente tenta fazer de tudo para servir o atacante para ele fazer gol, porque isso dá confiança, isso ajuda a equipe também, porque quando um atacante começa a fazer gol, sempre isso dá uma confiança a mais, não só para a equipe, mas para ele também. Então a gente está trabalhando em função disso para fazer com que a equipe ganhe. Eu acho que isso é o mais importante, porque a equipe vencendo é que a gente vai para frente. Você me falou aí que é caseiro, que gosta de ficar na frente da televisão, que assiste futebol, essas coisas todas. Como é que tu tá vendo hoje essa disparidade entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro com os demais? Você acha que daqui a pouco dá para derrubar esses três gigantes ou ainda vai demorar um certo tempo para que isso aconteça? Eu acho que em termos de futebol a gente tem um time que tem muita qualidade, a gente tem jogadores de alto nível aqui, que com certeza a gente pode vencer. Claro que em termos de estrutura e tudo mais, os times estão bem avançados,
estão bem avançados, e fico feliz de estar tendo times assim que estão investindo no nosso campeonato, no Campeonato Brasileiro, que isso faz crescer o futebol e o Campeonato Brasileiro também. Mas o Inter com certeza tem um time e um grupo qualificado para enfrentar qualquer equipe aqui, tanto no Brasil como eu acho que na Sul-América também, que a gente está na Sul-Americana agora. Então o time está qualificado para conquistar títulos, sim. E o que mais chamou a atenção até agora em termos de jogadores no futebol brasileiro? É a criatividade, é a maneira que tá todo mundo jogando com uma bola, né? Os zagueiros estão errando muito, estão proporcionando gols para os adversários. O que está te chamando mais a atenção? Não, o que me chama a atenção aqui bastante é a qualidade técnica, né, que o brasileiro tem. Geralmente na Rússia também os jogadores tinham uma parte física muito, muito forte, né? Mas na parte técnica era um pouco complicado. Então aqui no Brasil o que está me impressionando muito mesmo é a qualidade que os jogadores têm com a bola, que eu acho que isso que diferencia o futebol brasileiro e diferencia os brasileiros dos demais jogadores também na Europa. Então é isso que tem me impressionado muito. Uhum. Porque eu sou de uma outra época, que o ponteiro, no teu caso, pegava a bola, tu até tem essa característica de partir para cima do marcador, tentar ultrapassá-lo para pegar caminho livre. Hoje, o que se nota no futebol brasileiro é que o drible ficou um pouco de lado, a ousadia ficou um pouco de lado. E isto me parece que também está atrapalhando as possibilidades do Brasil nas Copas do Mundo. O Brasil hoje, tirando raríssimas exceções, o Brasil não é mais aquele time que o jogador pegava a bola e diz, olha, tem dois na minha frente, eu vou passar por eles. Né? Hoje eles preferem o passe curto, a velocidade, a procura do espaço. Por que isso terminou? Para falar a verdade, o futebol mudou muito hoje em dia. Se tu pegar o futebol de 20 anos atrás e pegar o futebol de hoje, a intensidade é outra. O jogador de futebol físico o preparo físico é outro. Hoje em dia a pessoa, para ser um jogador de futebol, tem que ser um atleta, né? Ele tem que se cuidar, porque a partir do momento que a pessoa não se cuida, não segue essa rotina, não segue essas coisas que exige no futebol hoje em dia, ela não consegue render. Então eu acho que isso também mudou a forma de jogar, mudou a forma dos jogadores jogar também. Eles exigem muito condicionamento físico. Então eu acho que hoje em dia os jogadores que têm muita qualidade, muitas das vezes não vingam porque eles não se dedicam a 100% na parte que é do atleta, né? Então eu acho que por isso que o futebol tem mudado muito. Mas os jogadores que têm essa ousadia aí é sempre diferente, né? Meus amigos, infelizmente, esse papo com o Wanderson precisou ser interrompido antes da hora prevista. Por quê? Porque o Inter tem hora para treinar. E o Wanderson foi chamado às pressas para colocar fardamento, para ir para o campo, para trabalhar com o Mano Menezes. E evidentemente que hoje, pela ausência dele, vocês não vão ter aquela resposta que todos os meus convidados dão. O que ele gostaria de fazer que ainda não fez? E o que ele fez que não gostaria de ter feito? Mas certamente nós vamos ter novos encontros com o Wanderson. O Paredão termina aqui neste sábado.